Olá pessoal, no vídeo de hoje buscaremos discutir soluções sobre a atividade 5 do módulo 3 de estruturas de repetição. E na atividade 5 nós temos a seguinte situação-problema. Construa um programa que receba um valor inteiro n representando a quantidade de alunos de uma disciplina. E em seguida, as n médias finais de cada aluno. Ao final, seu programa deverá informar a quantidade de alunos aprovados e reprovados na disciplina, considerando que alunos aprovados possuem média igual ou superior a 7. Então, nesse caso, se analisarmos os dados aqui, os exemplos de entrada e saída, então, esse primeiro valor inteiro representa a quantidade de médias, né, de cada aluno, na verdade, a quantidade de médias que a gente vai receber, ou seja, cada média representa um determinado aluno. Então, aqui vou receber, né, médias de 5 alunos, e aí o primeiro aluno tira o 7, o segundo 6,5, o terceiro 3,4, o quarto 8,1 e o quinto 3,2. E ele pede para a gente informar ao final quantos alunos aprovados e quantos alunos reprovados. Então, nesse caso, ele fala que para um aluno estar aprovado, ele precisa de média igual ou superior a 7. Então, a gente tem aqui o primeiro aluno foi aprovado e o quarto aluno foi aprovado, mas os outros três não. Então, a quantidade de aprovados foi 2 e a quantidade de reprovados foram 3. Já nessa outra opção, a gente tem aqui 3 alunos e não tivemos nenhum aprovado, então todos aqui ficaram, né, como reprovados. E aí, como é que a gente vai resolver esse problema? Então, a primeira coisa são os dados de entrada, né? Eu vou pegar ali um valor que vai representar a quantidade de alunos. Então, e essa quantidade de alunos vai ser inteira. Ok, peguei a quantidade de alunos. Eu preciso, para aquela quantidade, pegar um determinado número de médias. Então, se a quantidade for 5, eu preciso pegar 5 médias. Se a quantidade for 10, 10 médias. 3 médias. Então, eu preciso de um laço que rode exatamente aquela quantidade. Como eu tenho um laço que vai rodar uma determinada quantidade de vezes, eu vou ter um laço por contador. E aí a gente tem que respeitar lá aquelas 3 regras de laço por contador, que é nesse caso, como é um laço por contador, vou usar o for, porque as 3 regras já ficam concentradas, né? Inicialização, condição de parada e incremento. Então, nesse caso, eu vou inicializar com 0 e vou colocar aqui enquanto conte menor que a quantidade de alunos. Porque se a quantidade for 5, ele vai fazer para 0, para 1, para 2, para 3 e para 4. E aí, quando chegar a 5, ele vai parar, mas ele já fez 5 vezes porque ele contou 0. Se você começar de 1, teria que botar aqui enquanto conte menor ou igual à quantidade. Está errado? Não. Também está certo. Então fica a critério de quem está desenvolvendo. Então, dessa forma, meu laço roda 5 vezes. E cada vez que ele roda, eu vou pegar uma determinada nota, né, que seria a média lá, nesse caso, que vai ser um valor real. Então, eu peguei a média. Então, toda vez que o laço está rodando, eu vou pegar uma média. Então, eu vou criar aqui uma variável média. Só que aí você pode falar, mas eu não consigo armazenar todas as médias, né? Mas nesse caso, o objetivo não é armazenar as médias, porque depois eu não tenho que exibir as médias dos alunos. Eu preciso só exibir a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados. Então, como é que a gente pode resolver isso? Imagine que você tem, né, uma sequência de cartas ali, ou seja, como se fosse uma sequência de boletins, né? Então, tenho ali, por exemplo, 4 boletins ali. Só que eles estão virados para baixo, eu não sei as notas. Eu não vou conseguir gravar todas as notas de vez, eu não posso deixar eles virados para cima. Então eu só consigo ver o verso de cada um deles. E eles têm um conteúdo ali dentro, certo? Então o que, que eu faço? Eu posso ir virando essa carta uma por vez. Então eu posso virar essa carta e ver a nota. Depois eu coloco ela de novo de forma, né, para ficar para baixo e posso desvirar a próxima. Então, nesse caso, o que eu poderia fazer? Se eu quero saber a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados, eu poderia criar uma espécie de contador que inicializasse. Inicialmente eu tenho quantos aprovados? Zero. Inicialmente eu tenho quantos reprovados? Também zero. E aí, quando eu virar a primeira carta, eu vou olhar qual foi a nota dele. Ah, a primeira nota dele foi 7.
7 equivale ao quê? A aprovado. Então, eu vou lá e conto mais um em aprovado. Então, 0 mais 1, aprovado passaria a ser 1. Aí eu vou para a próxima carta. A próxima carta foi 6,5. 6,5 é o quê? Reprovado dentro desse contexto, porque para ser aprovado, a média precisa ser maior ou igual a 7. Então, nesse caso, a gente vai e acrescenta uma unidade no reprovado. Aí a próxima carta, vamos supor que foi 3,4. E aí 3,4 novamente está reprovado. Então eu conto mais um, então eu fico com o valor de 2 reprovados. Aí a próxima carta é 8,1. 8,1 é aprovado. Então eu somo mais um aqui e aí eu fico com 2 também. Aí vamos supor que tem mais uma carta. Então a gente olha e é 3,2. Então eu vou 3,2 equivale a um aluno reprovado, então a gente vai somar mais um em reprovados. Então, a quantidade de reprovados, que era 2, passa a ser 3. Então, no final, eu não sei quanto era o valor de cada nota de cada aluno, mas eu sei quantos alunos aprovados eu tenho e quantos alunos reprovados eu tenho, porque isso sim que foi o objetivo que eu queria, eu armazenei, né? Então, como é que a gente poderia fazer essa lógica aqui? Eu poderia criar duas variáveis, por exemplo, QA para aprovados, inicializando com zero, e QR inicializando com zero. Então, ok, tenho duas variáveis ali, uma para armazenar a quantidade de aprovados e a outra a quantidade de reprovados. E aí, toda vez que eu pegar uma média, eu verifico. Se a média for maior ou igual a 7, significa o quê? Que o aluno está aprovado. Então, a quantidade de aprovados ganha mais uma unidade. Se ele não foi aprovado, ele foi o quê? Reprovado. Então, a quantidade de reprovados ganha mais uma unidade. E aí, no final, eu não vou saber cada uma das médias, porque essa média, cada vez que eu pegava uma nota, eu sobrescrevia o valor que já estava em média. Então, peguei a primeira média, coloquei o valor aqui, verifiquei se ele está aprovado ou reprovado. Quando o laço rodar que vier para executar isso aqui de novo, essa variável que está armazenando média vai ser sobrescrita aquele valor anterior. Então, eu não vou saber qual é o valor de cada de todas as médias, mas eu vou saber quantos aprovados e quantos reprovados eu obtive. E aí, no final, a gente precisa exibir lá a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados. Nesse caso, cento D para substituir o valor ali, QA, que seria a quantidade de aprovados, e a mesma coisa aqui, QR para reprovados. Dá um barra N. Ok. Então, se a gente for testar aqui, eu não ponto e vírgula, nada errado. Então vamos lá. Se a gente testar, né, de acordo com os dados de entrada aqui, então 5, eu tenho o valor 7, 6,5, 3,4, 8,1, 3,2. Então veja que eu tenho 2 aprovados e 3 reprovados. Se a gente testar agora para a outro exemplo, então 3, 5,4, 3,7, 6,9. Então, vou ter 0 aprovados e 3 reprovados. Então, dessa forma funciona. Só que tem uma questão, né? Poderia melhorar um pouquinho o desenvolvimento dessa solução. Porque imagine o seguinte: imagina que a gente tem. O que a gente está fazendo? A gente está contando quantos aprovados e quantos reprovados. Agora, se eu te falasse assim, ó, eu tenho 4 médias de 4 alunos. E dessas 4 médias, ou seja, desses 4 alunos, um foi aprovado. Se eu tenho 4 alunos e um foi aprovado, e eu só tenho a opção de o aluno estar aprovado ou reprovado, isso significa o quê? Que quantos alunos foram reprovados? Se eu tenho 4 alunos e um só foi aprovado, quantos foram reprovados? Se eu colocar a quantidade total de alunos, que é 4, menos a quantidade de aprovados, que é 1,
vai me restar quanto? 3. Então eu consigo saber, a partir da quantidade total menos a quantidade de aprovados, eu conseguiria saber já a quantidade de reprovados. Numa situação dessa que eu só tenho duas possibilidades, ou é aprovado ou é reprovado, certo? Então o que eu quero dizer com isso? A gente não precisa contar quantos reprovados existe. Com a quantidade de aprovados e a quantidade de alunos, eu poderia fazer quantidade de alunos menos a quantidade de aprovados. E a nossa solução também funcionaria, certo? Porque, tendo a quantidade de aprovados e a quantidade total de alunos, eu sei que a diferença vai ser, né, a quantidade de reprovados. Então, se a gente fizer, né, a execução desse código agora, 5 alunos, 7, 6,5, 3,4, 8,1 e 3,2. Então, 2 aprovados e 3 reprovados, que foi justamente a diferença da quantidade total de alunos. Então, essa seria, né, uma das soluções possíveis aí para o nosso problema. Então é isso, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.